Erro que mantém pessoas motivadas, mas sempre quebradas. Existe um erro silencioso que destrói mais sonhos do que falta de dinheiro, falta de oportunidade ou falta de inteligência. Um erro tão comum que ele passa despercebido porque se disfarça de algo positivo. Esse erro mantém as pessoas animadas, cheias de planos, empolgadas, mas financeiramente presas no mesmo lugar. Napoleon Hill foi direto ao expor isso. Motivação sem estrutura cria movimento, mas não cria riqueza. E antes de continuar, eu preciso fazer algo importante. Agradecimento rápido aos inscritos. Meu muito obrigado a cada inscrito do canal Rio para Ficar Rico. Cada pessoa que está aqui fortalece esse espaço que existe para quem quer sair do discurso bonito e entrar na transformação real. Gratidão verdadeira a todos vocês. Agora presta atenção, porque este conteúdo não é confortável. Ele não foi feito para animar. Foi feito para desmascarar. A maioria das pessoas está motivada. A maioria acredita. A maioria consome conteúdo. E mesmo assim, continua quebrada. Isso acontece porque motivação virou um anestésico moderno. Ela dá a sensação de avanço sem exigir mudança real de identidade. E a lei não responde à sensação, responde à estrutura interna. Napoleon Hill alertou que o entusiasmo é apenas o início. Quando ele não evolui para disciplina mental, decisão firme e ação sustentada, ele se transforma em auto-engano sofisticado. E é exatamente isso que vamos quebrar agora. Motivação sem direção. Vira um ciclo de autossabotagem. A primeira verdade que precisa ser encarada é dura. Motivação, sozinha, não constrói nada duradouro. Napoleon Hill dizia que a motivação é emocional, e tudo que nasce apenas da emoção morre quando o estímulo desaparece. É por isso que tantas pessoas vivem em ciclos de empolgação e frustração. Elas se animam, fazem planos, começam algo novo e depois param. Não porque são fracas, mas porque confundiram energia momentânea com transformação real. A motivação gera movimento, mas não cria estrutura. E sem estrutura, qualquer avanço colapsa. Hill observou que pessoas quebradas financeiramente não são, na maioria das vezes, preguiçosas. Elas são emocionalmente reativas. Agem quando sentem vontade, param quando sentem desconforto. E a lei não responde a esse padrão. A lei responde à constância, à repetição disciplinada, à identidade estável. Quando você depende da motivação para agir, você entrega o comando da sua vida ao humor do dia, e o humor oscila. A lei não constrói prosperidade sobre algo instável. É por isso que existe tanta gente que consome livros, vídeos, palestras, cursos, mas não acumula resultado. Ela está sempre começando, nunca consolidando. Napoleon Hill chamou isso de ilusão do progresso. A pessoa sente que está avançando porque está aprendendo, mas externamente nada muda. E isso cria um vício perigoso. A pessoa passa a buscar mais motivação, achando que o problema é falta de estímulo, quando na verdade o problema é falta de sustentação. Motivação virou desculpa elegante para não assumir compromisso real, porque compromisso exige fazer mesmo quando não dá vontade. Compromisso exige continuar mesmo quando não há retorno. Compromisso exige identidade nova. Hill foi claro. O desejo ardente só produz riqueza quando é seguido por um plano definido e ação persistente. Sem isso, ele vira apenas um sonho emocionalmente agradável. A lei observa com precisão esse padrão. Começa, empolga, abandona. Começa, empolga, abandona. E entende a mensagem. Instabilidade. E instabilidade nunca recebe expansão. Enquanto você age apenas quando está motivado, você permanece no mesmo nível. Não importa quanto saiba, quanto acredite ou quanto deseje. A pergunta que separa quem prospera de quem apenas se anima é simples e desconfortável.
Você age porque sente vontade ou porque decidiu quem quer se tornar? Porque a partir daqui, o erro começa a ficar ainda mais claro. E o próximo nível não envolve emoção, envolve estrutura mental. O erro de confundir estar ocupado com estar no caminho certo. Existe um engano ainda mais perigoso do que depender da motivação, confundir movimento com progresso. Esse erro mantém pessoas ocupadas, cansadas, mentalmente exaustas e financeiramente estagnadas. Napoleon Hill foi direto ao afirmar que esforço sem direção definida é apenas desgaste elegante. A pessoa faz muito, se envolve em várias coisas, tenta diversas estratégias, mas nunca constrói um eixo central sólido, e isso gera uma ilusão poderosa. Estou me esforçando, então uma hora vai dar certo. A lei não funciona assim. Ela não mede esforço. Ela mede clareza, foco e repetição no mesmo eixo. Pessoas quebradas raramente são inativas. Pelo contrário, muitas estão sempre fazendo algo. O problema é que fazem coisas desconectadas, movidas por ansiedade, comparação ou urgência emocional. Elas começam algo novo antes de consolidar o anterior. Pulam de ideia em ideia. Mudam de direção a cada nova informação. E chamam isso de evolução. Napoleon Hill chamava isso de dispersão mental. E ele afirmava que a mente dispersa nunca sustenta riqueza, porque riqueza exige continuidade no mesmo campo. Quando você está sempre ocupado, mas nunca constrói profundidade, a lei entende que você não tem estrutura para manter resultados. E então, ela não libera nada grande. Outro ponto crítico. Estar ocupado dá uma falsa sensação de mérito. A pessoa sente que está fazendo a parte dela, mesmo quando está apenas evitando decisões difíceis. Porque decisões difíceis exigem foco, e foco exige renúncia. Hill observou que prosperidade sempre cobra exclusividade temporária. Você precisa escolher um caminho e permanecer nele tempo suficiente para que o retorno aconteça. Quem se recusa a escolher fica ocupado para não encarar o medo de apostar em si mesmo. E aqui nasce um padrão comum. A pessoa trabalha muito, mas nunca entra em fluxo, nunca sente estabilidade, nunca colhe consistência. A lei observa isso e responde com mais instabilidade, não por punição, mas por coerência. Você recebe aquilo que reflete sua estrutura interna. Se sua mente vive fragmentada, sua vida externa também se fragmenta. Napoleon Hill dizia que pessoas realmente ricas pensam em linhas longas. Elas não se movem por impulso. Elas constroem blocos. Elas sustentam decisões. Enquanto isso, pessoas motivadas, porém quebradas, vivem em linhas curtas. Pensam no agora, no alívio emocional, no entusiasmo momentâneo, e o resultado é sempre o mesmo: muito movimento, pouco avanço. Aqui surge uma pergunta incômoda, mas libertadora. Você está realmente construindo algo, ou apenas se mantendo ocupado para não encarar o silêncio do foco? Porque a partir daqui, o erro se aprofunda ainda mais. Não está mais apenas no comportamento, está na identidade emocional que a pessoa sustenta. O vício em sentir-se motivado mantém a pessoa financeiramente imatura. Existe um erro ainda mais profundo por trás da motivação constante: o vício emocional em se sentir inspirado. Esse vício mantém a pessoa ativa, esperançosa e mentalmente estimulada, mas estruturalmente imatura para sustentar prosperidade. Napoleon Hill percebeu algo que poucos tiveram coragem de admitir. Muitas pessoas não querem resultados, querem sensações. Querem sentir que estão no caminho, que estão evoluindo, que estão despertas. E a motivação entrega exatamente isso. Ela gera dopamina, ela gera empolgação, ela gera alívio emocional, mas não gera maturidade. A lei não responde à emoção elevada. Ela responde à capacidade de sustentar responsabilidade sem estímulo. Quando alguém precisa se sentir motivado para agir,
Isso revela algo importante. Essa pessoa ainda depende de reforço externo para manter disciplina. E quem depende de reforço externo não sustenta a riqueza. Hill afirmava que prosperidade exige uma mente autônoma, não uma mente dependente de inspiração constante. A mente rica age por decisão, não por emoção. É por isso que tantas pessoas passam anos consumindo conteúdos motivacionais, mas não acumulam estabilidade. Elas estão alimentando um vício emocional disfarçado de crescimento. Elas precisam ouvir algo para agir. Precisam sentir algo para continuar. Precisam de estímulo para não parar. E sempre que o estímulo some, tudo trava. A lei observa esse padrão e entende que ainda não existe estrutura interna suficiente para liberar resultados maiores. Porque resultados grandes exigem constância silenciosa, não entusiasmo barulhento. Outro ponto crítico. Pessoas viciadas em motivação evitam o tédio produtivo. O tédio produtivo é aquele momento em que não há empolgação, nem prazer imediato, nem emoção positiva, apenas execução. É ali que a identidade muda. É ali que o caráter se forma. É ali que a lei começa a cooperar. Mas quem depende de motivação foge desse estágio. Troca de método, troca de foco, troca de meta. Tudo para não encarar a monotonia da construção real. Napoleon Hill dizia que a mente imatura quer resultados rápidos, porque não confia na própria capacidade de sustentar processos longos. E a lei não confia em quem não confia em si mesmo. Por isso, quanto mais a pessoa busca motivação, mais ela confirma para o universo que ainda não está pronta para receber algo estável. A virada acontece quando algo interno muda. Você para de buscar sentir vontade e começa a honrar decisões. Você não age porque está animado, você age porque decidiu. Você não para porque cansou emocionalmente. Você continua porque o padrão já foi definido. Nesse ponto, a motivação perde importância. E isso assusta muita gente, porque parece que algo está faltando. Mas não está. O que está surgindo é maturidade. E maturidade não é empolgante. Ela é firme. Ela é silenciosa. Ela é estável. É aqui que a pessoa deixa de ser apenas motivada e começa a ser confiável para a lei. E quando a lei começa a confiar, ela muda o tipo de resposta que entrega. Mas antes disso, existe um último erro que mantém pessoas presas por anos. Agir sem assumir o custo emocional da constância. É isso que vamos encarar na próxima parte. O ajuste de frequência que faz o dinheiro começar a responder. Depois de entender que o dinheiro não responde ao esforço, nem ao pensamento isolado, mas ao estado interno sustentado, surge a pergunta inevitável: como ajustar a frequência de forma real, prática e consistente, sem misticismo vazio? A resposta começa quando você para de tentar atrair dinheiro e passa a remover o ruído interno que impede o dinheiro de se aproximar. O primeiro ajuste é abandonar a identidade da luta. Enquanto você se define como alguém que sempre corre atrás, sempre se vira ou sempre sofre para conseguir, você mantém ativa a frequência da escassez funcional. Essa identidade até gera dinheiro, mas apenas o suficiente para manter a luta viva. O dinheiro entra e sai rápido porque ele não foi convidado a ficar. Ele foi chamado apenas para resolver urgências. O ajuste começa quando você aprende a sustentar neutralidade emocional em relação ao dinheiro. Nem euforia exagerada quando entra, nem desespero quando falta. Neutralidade é uma frequência poderosa porque transmite segurança interna. O dinheiro flui para onde existe estabilidade emocional, não para onde existe ansiedade disfarçada de desejo. Outro ponto essencial é aprender a receber sem justificativa. Muitas pessoas só se permitem receber depois de explicar, provar, sofrer ou se desculpar. Isso cria um campo vibracional de dívida emocional.
Prosperidade real não nasce de compensação, nasce de coerência. Quando você começa a se permitir receber como consequência natural de quem você é e do valor que você gera, a frequência muda imediatamente. O ajuste também passa por limpar a relação com o dinheiro dos outros. Se ver alguém prosperar ainda ativa a comparação, crítica ou desconfiança, existe um bloqueio ativo. O universo interpreta isso como rejeição indireta. Quando você aprende a sentir inspiração no lugar de ameaça, você sinaliza que está pronto para operar no mesmo nível vibracional. Outro alinhamento poderoso é o silêncio interno. Pessoas que prosperam de forma consistente não ficam o tempo todo falando sobre dinheiro, falta ou planos desesperados. Elas fazem, ajustam e confiam. Falar demais sobre escassez, mesmo em tom de brincadeira, mantém o campo vibracional poluído. O dinheiro se aproxima do foco calmo, não do ruído emocional. Existe ainda o ajuste do corpo. Frequência não é apenas mental, é fisiológica. Respiração curta, tensão constante, pressa crônica e dificuldade de relaxar mantém o sistema em modo sobrevivência. Quando você aprende a desacelerar internamente, mesmo em meio à ação, você envia um sinal claro: não estou em perigo. E o dinheiro flui melhor, onde não existe sensação de ameaça. Talvez o ajuste mais importante de todos seja este: parar de implorar mentalmente. Implorar, mesmo em pensamento, vibra dependência. Prosperidade vibra parceria. Quando você muda de "eu preciso desesperadamente" para "eu estou disponível para receber", tudo muda. Não porque o universo muda, mas porque você mudou a permissão interna. O dinheiro começa a responder quando você deixa de tratá-lo como solução dos seus problemas emocionais. Ele não veio para salvar você. Ele veio para circular onde existe equilíbrio, clareza e maturidade interna. E quando isso acontece, o fluxo deixa de ser esporádico e passa a ser natural. Se você chegou até aqui, entenda algo importante. Você não está atrasado, quebrado ou condenado. Você apenas estava operando em uma frequência que não combinava com aquilo que desejava. E frequência não se força, ela se ajusta. Quando você muda o estado interno, o mundo externo responde. Sempre. Antes de encerrar, mais uma vez, minha gratidão a cada inscrito que sustenta este canal vivo. Você que está aqui não está buscando atalhos, está buscando entendimento. E quem entende, ajusta. Quem ajusta, prospera. Obrigado por fazer parte disso. Se esse conteúdo fez sentido para você, permaneça. O que vem a seguir aprofunda ainda mais.